Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais um bloco na melhor plataforma de concursos, a plataforma Estou Preparado, porque aqui, meu amigo, a gente não prepara apenas para você fazer uma boa prova, a gente prepara aqui para você detonar. E, nesse bloco, continuando aí o nosso curso de resolução de questões para a Guarda do Cabo de Santo Agostinho, chegou a hora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, cuidado, Não precisa, sempre eu digo, cada concurso tem a sua especificidade em relação à lei, Então, veja, o Estatuto da Criança é um estatuto grande? Você não vai estudar tudo ali. Por quê? Porque a guarda tem assuntos lá que não estão com objetivos da guarda e nem da segurança pública. Então, o importante é, principalmente, estudar medidas protetivas, estudar medidas socioeducativas, garantias processuais, direitos individuais, os crimes contra a criança e do adolescente, tá certo? Então, se liga aí que é justamente dentro desse contexto que nós elaboramos as questões que vão fazer você entender melhor esse estatuto. Então, primeira questão, o ECA recomenda que ao ser escolhida a medida de proteção adequada a uma criança ou a um adolescente, deve ser dada preferência àquela que corresponda ao seguinte objetivo. Opa! Então, o dispositivo ele está se referindo ao quê? Às medidas específicas de proteção. Então, primeiro ponto, as medidas protetivas, não esqueçam, as medidas protetivas, elas podem ser aplicadas tanto às crianças como aos adolescentes. Então, as medidas protetivas tanto podem ser aplicadas às crianças como aos adolescentes. Vai ter outras medidas que só podem ser aplicadas aos adolescentes, que mais tarde a gente vai ver. Mas que vocês saibam que as medidas protetivas cabem às crianças e aos adolescentes. Em relação à pergunta, ela se refere a qual melhor aplicação da medida em relação à criança e ao adolescente. Essa resposta está aqui, artigo 100 do ECA. Está lá no artigo 100 do ECA. Esse artigo diz o seguinte: na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Olha aí. Então a gente já tem uma resposta aí. Então vamos lá. Letra A. Estimular a participação do menor no mercado de trabalho com atendimento psicológico especializado? Não. Letra B. Atender às necessidades pedagógicas apropriadas e fortalecer os seus vínculos familiares e comunitários. Olha aí. Então, letra B de bola. Então, a resposta para essa questão é letra B de bola. Letra C. Promover restrições para coibir a prática de novos atos que acarretem medidas socioeducativas? Não. E prevenir os maus tratos e promover atendimento psicológico especializado? Não, pessoal. Então, tudo aqui que a gente viu, está lá no artigo 100, no caput do artigo 100. O que as outras alternativas estavam se referindo é
justamente a questão de outros princípios que são aplicados às medidas protetivas. Tá certo? Então, questão, não é? Feita aí, letra B de bola. Bora ver. Próxima questão aí, próxima questão. Essa questão que a gente vai ver agora, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, pessoal, porque é uma questão que a gente diz aquela questãozinha letra de lei, que se você não estiver atento, você vai errar essa questão, tá? Então, bora lá. Nas medidas de proteção, a criança e ao adolescente, segundo a Lei 8.069, levar-se em conta as necessidades pedagógicas com ênfase ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Nessa linha de entendimento, a aplicação dessas medidas tem como, dentre outros princípios. Preste atenção, Emanuel, você acabou de falar sobre isso, que é o artigo 100. Então veja que existem alguns dispositivos que estão sempre sendo cobrados em provas. Estão entre eles. Vamos lá, anota aí. Artigo 98, artigo 100, artigo 101, não é? Artigo 112, então artigo 240, artigo 241, artigo 2º, artigo 18A. Então são dispositivos que sempre estão caindo constantemente nas provas do ECA, específico para a área de segurança pública, que você faz parte. Então, vamos voltar lá, né? Lá naquele artigo 100. Então, a primeira questão aqui diz, letra A responsabilidade subsidiária. Não, meus amigos. Lá no artigo 100, ela fala na responsabilidade. Artigo 100, parágrafo único, inciso 3º. Ele fala lá que a responsabilidade, ela é primária e ela é solidária. Então, no primeiro item aqui, não é? Onde diz letra A, a responsabilidade é subsidiária? Não. A responsabilidade, ela é primária, ela é solidária. Então, anota aí o erro, tira subsidiária e coloca lá primária aí, solidária. Próxima, letra B. A intervenção precoce, em que a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida. E a intervenção mínima, intervenção mínima, se liga disso aí, que deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades, instituições, cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Essa questão está o quê, meus queridos? Está corretíssima. Letra B está correta, que ele fala da intervenção precoce e sobre a intervenção mínima. Dois incisos juntinhos lá do artigo 100, parágrafo único. Inciso 5, inciso 6. Inciso 5º e inciso 6. Então, anota aí certinho, gabarito, letra B, e anota esses dois incisos, inciso 5º, que fala sobre a intervenção precoce, e inciso 6º, inciso 5º, que fala sobre inciso 6º, que fala sobre a intervenção precoce, e inciso 7º, que fala sobre a intervenção mínima. Então, inciso 6 e inciso 7º do artigo 100, parágrafo único. Beleza? Muito bem. Bem, então, vamos para a letra C. Por que a letra C está errada? Eu disse para você o seguinte,
se liga nesse artigo 100, porque é letra de lei. E essa prova aí, que é de guarda municipal, lá do Rio de Janeiro, lá do, acho que se eu não me engano, município de Niterói. Ele pegou a letrinha da lei para sacanear você. Aí diz aqui, ó, a obrigatoriedade da informação à criança e ao adolescente, independente do seu estágio de desenvolvimento e da sua capacidade de compreensão, sendo facultada informar aos seus pais ou ao responsável dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e a forma como esta se processa. Qual o erro aqui, meus amigos? A obrigatoriedade da informação à criança e adolescente, independente não, respeitado, independente não, deve ser o quê? Respeitado. A criança ou adolescente, a obrigatoriedade da informação à criança ou adolescente deve ser respeitado. E onde está isso aqui? Onde está isso aqui, Emanuel? Bora lá. Achei aqui, ó. Artigo 100, parágrafo único, inciso 11, que diz: obrigatoriedade da informação à criança e adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento. Olha aí. Então, letra C, ali. Então, vocês já viram ali, né? Então, seu estágio de desenvolvimento. Então, mais uma vez, aqui, ó, artigo 100, parágrafo único, inciso 11, beleza? E letra D, Emanuel? O que diz lá a letra D? A não obrigatoriedade da oitiva e de participação em que a criança ou adolescente, em separado ou na companhia dos pais e responsável de pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, podem ser ouvidas e podem participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, podendo ser considerada a sua opinião pela autoridade judiciária e competente. O erro está aqui, ó, quando ele diz a não obrigatoriedade da oitiva, ao que diz o artigo 100, parágrafo único, inciso 12, oitiva obrigatória. Oitiva vai ser obrigatória, pessoal. Beleza? Então, respondida aí, né, mais uma questão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Próxima questão. Considerando crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Presta atenção aqui nessa questão. Eu trouxe essa questão pelo seguinte. Quando eu fui fazer essa questão, eu disse, questão anulada. Questão anulada. E eu vou explicar por quê. Mas essa questão não foi anulada. Simplesmente, depois eu fui fazer uma análise. Poxa, por que eu não anularia essa questão? Simples. Por conta do enunciado. O enunciado diz, é considerado crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, a grande bronca aqui é a letra A. A letra A diz o seguinte, vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Crime previsto no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o problema? Que a Lei 10.826 de 2003, que é posterior ao ECA, o ECA é de 1990, né? E a Lei 10.826, que trata sobre o Estatuto do Desarmamento, é uma lei posterior ao ECA. Traz lá, no seu artigo 16, parágrafo único, inciso 5º, diz que vender, fornecer,
ainda que gratuitamente entregado de qualquer forma a menor de 18 anos, arma, munição, explosivo, é crime. E esse crime equipara-se ao quê? O que tem lá no artigo 16? Posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. O que eu estou querendo dizer? Emanuel, é o seguinte, você tem duas normas criminalizando o mesmo fato. Só que temos o seguinte, essa norma é mais nova do que essa. Ou seja, nós temos uma sucessão de leis no tempo. Então, o que a doutrina diz? O que a jurisprudência diz? Que essa lei aqui derrogou o artigo 242 do ECA. Veja, não é revogou, é derrogou por conta de uma sucessão de leis no tempo. Então, hoje, havendo um fornecimento, ainda que gratuitamente, a menor de 18 anos, aplica-se o artigo 16, parágrafo único, inciso 5º. E olhe que como o artigo 16 foi em 2017, né, ele passou a ser crime hediondo. O artigo 16, né, por redação da lei que foi em 2017, acrescentou esse artigo 16 como crime hediondo. Ou seja, se não tivesse essa lei, o cara estaria lá previsto apenas no ECA, agora não. Ele está previsto na lei de desarmamento e ainda como crime hediondo. Sendo crime hediondo, o crime passa a ser inafiançável, prescritível e suscetível de graça, indulto e anistia. Beleza? Então, letra A está correta? Está. Por quê? Por conta do enunciado. É considerado crime previsto. Está lá. Ainda está lá no ECA, o artigo 242. Por quê? Porque não houve uma revogação, e sim uma derrogação. Então ainda está previsto o ECA. Então, Emanuel, aplica-se esse artigo 242? Claro que não. Está ainda no ECA, mas não é aplicado mais por conta do artigo 16 da Lei do Desarmamento. Mas para a nossa questão, como ele fala no Estatuto da Criança e não se refere à Lei do Desarmamento, então a questão está o quê? Correta, letra A. Letra B. Anunciar peças teatrais, filmes ou qualquer representações ou espetáculos com indicação dos limites de idade a que se recomende. Ora, isso não é crime. Isso é o que deve acontecer, né? Então, fez um filme, tem que determinar qual o limite de idade. Tem que ter uma recomendação, né, de classificação indicativa de idade em relação ao filme. Aí D. Não sei, perdão. Vender, fornecer, servir, ministrar ou integrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, sucos. Brincadeira, né? Suco ser crime? Claro que não, né? Entregar suco? Claro que não, só se o suco for batizado, né? Letra D, também está errado, que diz: vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente, fogos de estampido ou de artifício. Veja, entregar fogos de artifício, né, ou de estampido realmente é crime, desde que não vai ser crime se for de reduzido potencial, como diz a letra D. Então, se entregou de reduzido potencial, incapazes de provocar qualquer dano físico, exemplo, trato de massa, então não vai ser crime, tá? E letra E, transmitir através de rádio ou televisão espetáculo ou classificação indicativa. Está correto? É o que deve ser feito, é justamente isso aí, tá? Então, nessa questão aí respondida, artigo 242, letra A. 14. Presta atenção nessa questão. Os municípios, através das secretarias municipais
de assistência social ou afins têm a autonomia para executar planos municipais de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, voltados para a recuperação de adolescentes, deixa eu botar aqui, melhorar aqui a letra, e adolescentes enquadrados como infratores, à luz da Lei 8.069/90, o ECA, não é? Nesse passo, a aplicação pela autoridade competente de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida ao infrator adolescente constitui-se como base do respectivo ECA como modalidade de. Presta atenção no que ele falou. Ele falou em prestação, ele se referiu que o município daria aplicação de quê? De prestação de serviços à comunidade. O PSC, né? Prestação de serviços à comunidade, e a chamada liberdade assistida. Liberdade assistida. Aí ele pergunta, essas medidas constituem modalidades de quê? A prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida constitui-se o quê? Ora, eu falei para vocês que o adolescente ele pode sofrer medidas protetivas. E a outra medida que o adolescente pode receber são as chamadas medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas estão lá previstas lá no artigo 112. Lá no artigo 112. Então vamos ver aqui, no artigo 112, o que diz lá, né, sobre essas medidas. Verificada a prática de ato infracional e a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, não pode ser aplicada à criança, ao adolescente, as seguintes medidas: advertência, né? Obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no artigo 101, que são as medidas protetivas. Então, observe que quando ele falou em PSC, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, ele está falando em medidas que são aplicáveis onde? Na medida socioeducativa. Letra A, medida socioeducativa. Letra A. Não existe prestação de serviço forçada, é prestação de serviço à comunidade. Internação em estabelecimento educacional, obrigação de reparar o dano moral, não, dano moral, ao dano, né? Ele não se refere se é dano moral ou material. Inserção em regime de pena privativa de liberdade em regime fechado, isso não existe. Regime fechado é reclusão. Lembre-se, menor não comete crime, comete ato infracional. Então ele não é preso. Ele, na pior da medida, na medida mais grave, ele será internado. Então, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade são medidas previstas nas medidas socioeducativas, artigo 112. Bora lá. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados. Mais uma vez, as medidas de proteção, né, deixa eu colocar aqui, fazer uma visualização melhor. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente forem ameaçados ou violados. Bem, mais uma vez, medidas
não é? Se são medidas, como fala, medidas de proteção, estão dentro daqueles dispositivos ali, 98, 99, 100, 101. Então, esses dispositivos que se referem às medidas de proteção. Então, vamos lá, quais são as medidas de proteção previstas aí no artigo 98, que vai ser a nossa resposta. Bora lá. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Por quem? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso do pai ou responsável, ou em razão da própria conduta da criança e do adolescente. Então, visto isso, a gente já pode fazer a questão aqui. Quando diz por ação da sociedade ou do Estado, não. É por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Não é? Então, vamos lá. Por ação da sociedade ou do Estado. Mais uma vez. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, também a letra B está errada. Letra C. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Beleza, certo? Por falta, omissão, abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta. Olha aí, letra C está corretíssima. Resposta, letra C. Letra D. Por exclusiva omissão do Estado. Não. Por ação ou omissão da sociedade e do Estado. E letra E. Por exclusiva ação também do Estado. Não. Por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Então, por isso que a resposta é letra C, determinando por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Meus queridos, mais um bloco resolvido aí sobre questões aí para você aí se preparar para a Guarda Municipal. No próximo bloco eu venho com mais questões para a gente detonar nessa prova.